Um programa que exorta, um programa que ensina, um programa que leva de forma diferenciada a palavra de Deus. Biografias, entrevistas, revelações inéditas e curiosidades sobre homens de Deus que desejas saber. Impacto da Palavra, terceira temporada, com Nuno Cadete. Shalom, amados, sejam todos muito bem-vindos ao quinto episódio da terceira temporada do programa Impacto da Palavra. O livro de Efésios, capítulo 4, versículo de número 10, diz que aquele que desceu é também o que subiu. E a Bíblia diz ainda, no versículo posterior, que ele mesmo deu uns primeiramente para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O Senhor Jesus, com a sua morte, distribuiu dons aos homens, de modo que cada um trabalhe na área que foi chamado. E é por essa razão que, ao longo de toda a história, houve pessoas com uma forte inclinação para a exposição fiel da palavra de Deus, começando do próprio Jesus Cristo, o apóstolo Paulo e os demais apóstolos, usados para expandir a mensagem do Evangelho por todas as partes do mundo. Mas um pouco para frente na história, encontramos homens como Charles Adam Spurgeon, Finney, encontramos John Wesley e encontramos então estes homens que foram fortemente usados por Deus para a expansão e propagação do Evangelho. Um aspecto peculiar que muito se destaca na vida destes homens era a maneira peculiar de expor os sermões bíblicos. Podíamos aqui citar, por exemplo, Jonathan Edwards, que pregou um dos sermões que levou as pessoas a um estado profundo de arrependimento. Hoje, no Impacto da Palavra, temos a oportunidade de estar diante de um dos ícones da pregação em Angola, Reverendo Pastor Jorge Batista. Paz do Senhor, Reverendo, seja bem-vindo ao Impacto da Palavra. Pai do Senhor, é uma honra, um prazer inicialmente em receber-vos aqui em nossa casa e é também uma alegria poder saber que há homens que têm um interesse muito grande pelo avanço do reino de Deus, da obra de Deus, independente da placa denominacional, e quero parabenizá-los por esta iniciativa. Mais uma vez, sejam bem-vindos, é um prazer cooperar com os irmãos. Bênção. Agradecemos por ter aceito o nosso convite. Adiante, vamos ler a biografia do Reverendo Jorge Batista da Liberdade Neto, nascido aos 20 de julho de 1975, natural de Sonho, Uige, filho de Batista Jorge, em memória, e Luísa Castro, atualmente residente em Luanda, na centralidade do Quilamba, casado com a professora Elizabeth Rafael Fortuna Neto, pai de 4 filhos, Maria Luísa, Jorge Júnior, Jorge Fortuna de Jesus e Radassa Neto, bacharel em Teologia pela ETM de Penápolis, São Paulo, Brasil, ministro do Evangelho desde 23 de 11 de 2005. Foi administrador da Rádio Transmundial em Angola de 2006 a 2015, conferencista internacional, pastoreou o Centro Terra Nova, vinculado à Assembleia de Deus Pentecostal do Ministério Maculusso em Luanda durante 9 anos. Desde meados de 2016, é o visionário da Comunidade de Igrejas Adonai, Igreja Evangélica Pentecostal Internacional, com templo-sede na centralidade do Quilamba, bairro Santo Antônio. Professor de Teologia do Centro de Formação Teológico Adonai, Sefort, mestre da Palavra e exímio pregador do Evangelho. Pela graça do Espírito Santo, tem ministrado o Evangelho de modo dinâmico em África, Europa, América do Sul e Norte. Em 2020, participou do curso de missões Perspectiva do Movimento Cristão Mundial. Esta é a biografia riquíssima do Reverendo Pastor Jorge Batista. Jorge Batista tem uma grande admiração, é muito admirado nas redes sociais
e enquanto divulgamos a necessidade desta entrevista, muitas pessoas foram mandando questões para serem feitas ao reverendo. Portanto, estão aqui anotadas estas questões e com certeza serão feitas ao longo desta entrevista. Assim que estamos a começar, partilhe o máximo que puder, porque esta entrevista promete. Reverendo, tem alguma coisa que deseja crescer, diminuir em relação à sua biografia? Queria fazer apenas uma correção. Aí eu acho que é uma questão apenas de um erro na letra. Exatamente. Eu sou natural do município do Songo. Aí veio Sonho. É Songo. Songo, ok. Songo Obrigado. é um município da província do Ís, onde eu nasci. Certo. E eu não sei se feliz ou infelizmente eu não conheço. Em 2016 estive na província do Ís, fui lá pregar em um evento. Bem, sim. E houve oportunidade, as pessoas cobravam para que eu fosse ao município do Songo, só que havia uma agenda urgente que não deu possibilidade de lá ir, mas eu sou do Songo. Bênção. Então está aqui registrado. Acho que talvez acrescentar também, se é necessário, mas às vezes nem sempre é, que é a nossa... dentro da nossa folha de serviço nós temos alguns livros escritos, entre os quais 3 publicados, não é? Bênção. Outros por publicar, mas isto tudo que está aí somos nós. E apenas por acrescentar os livros. Bênção. Já agora tem um percurso ministerial muito rico e gostaria também de parabenizá-lo e agradecer por se ter entregue a Deus e ser usado da maneira que tem sido usado para a influência massiva de jovens ao redor de todo o país e agora também com projeção internacional. Reverendo Jorge Batista, quem pregou o Evangelho assim? Quem pregou o Evangelho? Na verdade, o Evangelho em nós é fruto da influência dos pais. Amém. E eu gosto de dizer, não é mera palavra de efeito. Eu nasci num berço cristão, mas o Evangelho nasceu em mim anos depois. Mas por ter nascido num berço cristão, os meus pais sempre fizeram questão de nos encaminhar na vida cristã, e sabe que todo jovem ou adolescente tem seus momentos de rebeldia e até que nos encontramos com Deus, e acredito que nos encontrarmos com Deus é a melhor maneira de nos encontrar conosco mesmo. Amém. E quando me encontrei com Deus, aí foi definitivo. Então eu se tivesse que ser fiel a Deus, eu teria que dizer que o meu pai é quem me conduziu a Deus, porque ele insistia muito conosco. Eu fiz um seminário que se tornou muito famoso, um divisor de água dentro das Assembleias de Deus, que é o Cepongol, Seminário Pleno Seminário Pleno do Evangelho. E eu, sem saber absolutamente nada do que o Evangelho é, do que vida cristã é, no meu ato de rebeldia natural de jovem, o meu pai inscreveu-me. E eu fiz este curso que foi um divisor de água dentro das Assembleias de Deus, junto com eu fiz o curso de maneiras como alguém que está a estudar. Sim. Não como alguém que é salvo e está a adquirir conhecimento para prosseguir e crescer no Evangelho. E é dentro do seminário do Cepongol que eu dei minha vida a Jesus. Bênção. Meses depois entrei numa outra espiral de rebelião com Deus, mas aí a semente já havia sido colocada. Bênção. E quando então decidiu descer as águas para o batismo? Olha, eu desci as águas em dezembro de 92.
em dezembro de 1992, aí no município de Cacoaco. Batismo realizado pela Assembleia de Deus, hoje Ministério Cafarnaum, então liderado pelo digno reverendo Pedro Araújo, de saudosa memória. Benção, benção. Muito forte, reverendo, muito forte, muito forte. Já lá se vão cerca de 30 anos, é isso? 30 anos. 30 anos, 30 anos. Muito tempo. O reverendo ainda lembra-se da sua primeira mensagem, sua primeira experiência como pregador? Já ouvimos a vida do reverendo é uma vida pública e nós ouvimos que o reverendo pregava para árvores, pregava para o espelho. Podia falar-nos um pouco disso já e gesto de intuito? Bom, vamos lá, voltando ao que desejas. O testemunho mais forte de pregação e de pregador do Evangelho vem da boca da minha tia, que é a irmã mais velha da minha mãe. Ela sempre faz questão de lembrar isso para as pessoas, quando as pessoas falam de Jorge Batista, referem-se a Jorge Batista, ela diz, não, eu já sabia, porque enquanto criança mesmo, aí nos meus 7, 8 anos, eu dizia a ela, eu me lembro, tenho até memória disso sim, que eu juntava latas de leite nido e eu com meu irmão, o Ernesto, que vem a seguir de mim, ficávamos, eu dizia assim, eu sou o pastor Araújo, porque o pastor Araújo era o pastor presidente da minha mãe. Sim. E eu dizia a ele que tu és o evangelista Gabriel, também já falecido, saudosa memória, que era um evangelista, na verdade, a acepção da palavra, um excelente pregador. E eu dizia, você é o evangelista? Parece que como criança já tinha a noção errada, né, que hoje também, infelizmente, ainda existe, a noção errada de olhar para o ministério como gradação e não como vocação. Sim. E eu dizia assim, eu sou pastor, porque pensava que pastor é superior ao evangelista. Eu dizia, eu sou o pastor Araújo, você é o evangelista Gabriel. E ficávamos a pregar para as latas e tal, e batíamos palmas. E a minha mãe diz que aquilo foi indo, aí com uns 10, 12 anos, e eu ficava também postado diante do espelho, ali a pregar, exercitar, e esse foi o caminho. Depois, a adolescência, quase a juventude, a pessoa se perdeu no Evangelho, mas aquilo que éramos de criança era exatamente a nossa razão de existir, e viemos a nos tornar para os humanos aquilo que como criança éramos para as latas de leite. Benção, benção. O reverendo Jorge Batista desenvolveu um trabalho muito profundo, não sei se de forma consciente ou apenas por estar a dedicar-se à pregação do Evangelho, acabou gerando muitos discípulos e pessoas hoje que reproduzem as mensagens que o reverendo prega ou já pregou. Todos nós estamos habituados a ver o reverendo como um gigante na pregação, verdade seja dita. A questão é, o reverendo considera-se, fora este gigante que nós estamos habituados a ver, um homem de família? E qual o significado que a família tem para si? Sim. Eu creio que eu não seria quem sou, não seria quem me tornei, não fosse a família que tenho e de maneira muito especial a esposa que tenho. Benção. Porque vocação, dom, é algo intrínseco e ele surge com naturalidade, mas a maturidade vai nos ensinar que uma coisa é ter um dom e a outra coisa é ser um indivíduo independentemente do dom que tem. Muitas vezes é possível nós nos perdermos quando nós pensamos que o reducionismo, não é, nos leva a reduzir nossa vida àquilo que fazemos.
quando nós reduzimos a nossa vida àquilo que fazemos, nós investimos muito pouco aquilo que devemos ser, aquilo que verdadeiramente precisamos ser. E muitas vezes, ninguém melhor do que a pessoa que melhor nos conhece, que é a nossa esposa, para nos fazer entender que o que você faz pode gerar aplausos lá fora. Mas aquilo é os aplausos é das pessoas que te admiram. Sim. Não necessariamente da pessoa que te conhece. Amém. Porque a pessoa que te conhece melhor com as tuas virtudes e os teus defeitos. E ela, a esposa e os filhos é que conseguem fazer, gerar um enquadramento em que você deixa de ser apenas o Jorge Batista pelo que faz, para ser o Jorge Batista por aquilo que verdadeiramente é, de maneira intimista no círculo familiar. Então, eu não seria quem eu sou fora da família que tenho. E eu venho me descobrindo nos últimos tempos dentro da família que eu tenho. Bênção. Bênção. Então, eu não creio que haja... Eu acho que, não sei quem terá dito isto, mas é a grande verdade que nenhum sucesso no mundo justifica o fracasso da nossa família. Se ministerialmente nós formos um gigante e familiarmente formos um anão, não cumprimos devidamente o nosso ministério, porque o nosso ministério começa no seio familiar e vai terminar lá, até porque a família poderá ser a última, serão as últimas pessoas que ficarão consigo quando todos julgarem você. É isso. Então, o investimento na família é essencial e o que eles colocam em nós é extraordinário. Eu sou fã da minha família. Bênção, bênção. O reverendo considera-se um pai presente na vida dos seus filhos? Hoje mais do que antes. Bênção. Eu nunca fui assim ausente, mas eu converso hoje muito mais com os meus filhos do que antes. Eu tenho dois casais e os especialistas dizem que quando você tem dois filhos, não é, uma menina e um rapaz, você precisa tomar um certo tempo mais com a menina, porque o rapaz tem você como aquela referência, não apenas humana, mas masculina. Bem, ele já olha para você como aquele indivíduo que ele quer ser. A menina tem a mãe. Sim. E a tendência é de olhar para a mãe, mirar-se e quando o pai toma tempo com a menina, ela não só ganha, mas ele também ganha. E curiosamente, a minha filha tem muito de mim. Muito de mim. E parece que não, é verdade que os opostos se atraem e os iguais muitas vezes se repelem. Se repelem. Como a minha filha tem muito de mim, em algum ponto da nossa vida, não é que eu tenha me distanciado, mas é que eu tenha tido menos tempo com ela e graças a Deus eu consegui fazer esta correção com a ajuda da minha esposa e hoje eu sou muito presente na vida deles e eles também sempre me deram orgulho. Deus me abençoou com filhos que não só são alguns, apesar da idade, são servos de Deus, amam a Deus, vivem para Deus, mas são extremamente inteligentes e têm um percurso de vida que me deixam orgulhosos. Bênção, glória a Deus. Um pouco por todo o mundo, e refiro-me ao cristianismo em si, é popular, né? Conhece que os filhos de pastores são os que têm as condutas às vezes mais desviantes. E quando encontramos um pastor que consegue alinhar os seus filhos pela graça de Deus, que não é uma tarefa fácil, é sempre uma mais-valia, sempre uma mais-valia. E qual é o segredo
de ter filhos devotos a Deus, que amam a Deus, que leem a Bíblia, que oram? Ok, a resposta a essa pergunta não é muito fácil, é difícil. Por quê? Realmente. Porque eu posso não quero aqui passar receita. Sim, não tem uma simplista, fórmula. não há Sim. uma fórmula. Até qualquer coisa que se venha a dizer, pode haver uma contraposição. Por exemplo, eu diria, e é essencial, todo o pastor, antes de ter uma igreja para pastorear, tem Sim. que ter uma família Amém. a pastorear. O que quer dizer que nós temos que ter a prática de cultos familiares. Amém. E alguém pode dizer, não, mas eu conheço também pastores que tiveram isto, cultos familiares, mas mesmo assim os filhos se desviaram. Há um grupo de sociólogos no Brasil que disseram que fizeram um estudo de campo e chegaram à conclusão, foram às cadeias, que a maioria dos jovens presentes nas cadeias, foram perguntando pelos nomes, eram Paulo, Pedro, João. Isto indiciou alguma coisa, mostrou Sim. que os pais colocaram neles nomes cristãos porque expressa a origem, eram Sim. cristãos. O erro é o quê? É que nós muitas vezes educamos ou levamos aos nossos filhos o cristianismo por implicação. É isso. Quer dizer que eu sou crente e nesta casa Todo eles mundo têm tem que que ser ser crente. crente. Mas às vezes nos esquecemos que os filhos, embora eles tenham vindo de nós, eles são diferentes de nós em determinados aspectos. E uma das coisas que eu sempre coloquei no meu coração é nunca mesmo menosprezar ou subestimar a inteligência de quem quer que seja. Amém. Subestimar a inteligência. A minha mãe tem uma palavra que ele diz sempre. O pai, ele... A mulher dele é inteligente e ele é inteligente, referindo-se a mim. Os filhos dele não podem ser burros. Naturalmente, quando as pessoas falam dos meus filhos como inteligentes. E isso aqui, para mim, é muito importante, porque eu coloquei na minha cabeça que eles são inteligentes o suficiente para indagar, para questionar. Então, eu tenho que estar à altura dos questionamentos deles. Certo. Então, começar a mostrar a eles o cristianismo, a palavra de Deus, a partir da visão do mundo deles. Amém. Permitir que eles me perguntem, que fizessem pergunta difícil e eu responder. Uma das questões que eu sempre achei interessante, porque alguém me fez refletir assim, ainda dias falei isso na igreja, que é o já falecido, acho que em dezembro, Desmond Tutu, me fez refletir porque ele disse, Sim. ele fez um questionamento em relação a quais são as chances de alguém que nasce no Iraque ser cristão. Este elemento, nós estamos agora a enfrentar uma guerra, estas questões geopolíticas têm valores, têm peso até mesmo no campo cristão. Quer dizer que se este Jorge Júnior, vou dizer meu filho, nasceu de mim, que sou pastor, que sou um homem de Deus, as chances dele ser cristão é muito alta em relação a alguém que terá nascido numa família Sim. cujo pai é alcoólatra. E são muito altas as chances. Sim, realmente. Ele tem 90% de chances. Entretanto, não subestima os 10% restantes. Sim. Porque esses 90% pode ser que ele se torne cristão por uma mera imposição ou por geograficamente ter nascido, geograficamente entre aspas, Sim. ter nascido num lar cristão ou um pai cristão, que passou o cristianismo por herança e não por experiência. Exatamente. E aí o que é necessário? É eu trabalhar nos 10% que envolve a inteligência dele, que envolve os questionamentos dele, Sim. e levá-lo a entender que ele não pode ser cristão porque é filho de pastor. É isso. Ele tem que ser cristão porque Cristo veio ao mundo e é preciso ter uma experiência pessoal e particular com Cristo. Bênção, bênção. Muito forte. Estamos a ter aqui uma experiência extraordinária com o reverendo pastor Jorge Batista, que está a fazer uma incursão profunda naquilo que é a sua história, a sua família,
e aspectos relacionados ao seu ministério. Nós vamos fazer um curto intervalo, não saia daí, fique do outro lado, aproveite partilhar com os seus contactos ao redor e siga as nossas redes sociais. No YouTube, siga Nuno Cadete Ministries e Marketia.com, que é a equipa que está a fazer a produção desta entrevista. Deus em Cristo Jesus abençoe, não saia daí, fique do outro lado. Você tem problema em mostrar o seu negócio, em atingir mais clientes e galgar mais terreno no mercado nacional? Tem dificuldade em falar dos seus serviços e produtos? Pois bem, é por isso que existe a Marketia.com, uma equipa com profissionais do mais alto nível, comprometidos a realizar e a materializar os seus sonhos, que traz para si pacotes promocionais na produção de vídeos, fotografias e design gráfico. Se é empreendedor, negociante e digital marketing, somos a solução para o boost que o seu negócio precisa. Entre em contato connosco. Ligue 990 06 49 57 ou 992 86 32 37. Marketia.com. Jesus queria saber o que as pessoas dizem dele. É interessante eu afirmar nesta manhã que a Jesus interessava o que as pessoas diziam dele. E alguns de nós compramos o argumento de que eu não me importo com o que as pessoas dizem, basta apenas o que Deus diz de mim. Mas esse argumento é perigoso, em certa medida mentiroso, porque importa muito o que as pessoas dizem de nós, não só o que Deus diz de nós, porque nós não vivemos nos céus, nós vivemos na terra e nós vivemos em comunhão, em relação, e as pessoas têm um argumento sobre nós. Se certo ou não, as pessoas comentam sobre nós. Esse comentário pode ser verdadeiro, esse comentário pode ser equivocado, mas quando muitas pessoas falam a mesma coisa, precisamos prestar atenção à nossa vida. Ah, mas eu não sou assim, eu não faço isso. Só que a soma dos argumentos é um relatório que pesa. Aí a Bíblia não manda apenas nos afastar do mal, por exemplo. A Bíblia também manda nos afastar da aparência do mal. E há muita gente que diz: eu não faço mal a ninguém, eu não falo mal. Mas o que nós aparentamos pode vender uma ilusão para as pessoas. Ah, lá na rua dizem que eu sou prostituta, por exemplo, mas eu não faço nada no namoro. Mas a pergunta é: por que muita gente fala a mesma coisa? Pode-se dar o caso que você não faz o que eles falam, mas aparentas fazer. Pela maneira de vestir, pela maneira de se relacionar com as pessoas podem concluir. Por isso que as pessoas falam sobre nós pode ser um espelho que demonstra como nós estamos a viver ou como nós transparecemos que vivemos. Há pessoas que dizem que você é rico quando você está em dívida, por exemplo. Não é muito o que você tem, mas é o que você aparenta ter. Um programa que exorta, um programa que ensina, um programa que leva de forma diferenciada a palavra de Deus. Biografias, entrevistas, revelações inéditas e curiosidades sobre homens de Deus que desejas saber. Impacto da Palavra, terceira temporada, com Nuno Cadete. Shalom, meus amados, sejam todos bem-vindos de volta a esta entrevista ao reverendo Jorge Batista, o príncipe dos pregadores. Nós estamos aqui na Igreja Adonai, Igreja Evangélica Internacional, a ter uma experiência aqui nesta entrevista que está com um conteúdo muito sugestivo e importantíssimo. O pastor Jorge Batista esteve há pouco tempo, antes de irmos para o intervalo, a falar-nos um pouco a respeito daquilo que é a necessidade de ter a família firmada em Deus, estruturada em Cristo e a transmissão de bons princípios. Nós sabemos que a figura do reverendo Jorge Batista, ela não pode ser separada do ensino. Todos hoje, quando ouvimos falar de pastor Jorge Batista, sugere-nos um mestre nas Escrituras, alguém que ensina com craquejo, com dedicação, com empenho. A pergunta que não se quer calar é: reverendo Jorge Batista, qual é a visão que tem sobre a necessidade das nossas igrejas, e quando refiro-me à igreja fora das denominações, o corpo de Cristo em Angola,
ter uma maior inclinação ao ensino da palavra, uma vez que tanto o reverendo e a sua digníssima esposa são pessoas muito ligadas ao ensino e têm experiência no treinamento de pessoas, de crentes, de pregadores e até mesmo de pastores. Qual é a importância e a relevância do ensino no contexto atual da Igreja Angolana? Bom, eu acho que a Igreja sempre necessitou de ensino. No princípio, tu fizeste a citação de Efésios 3, Efésios 4:11, não é? Naturalmente, sobre os dons ministeriais. Eu tenho uma ideia muito particular em relação a este texto, ligado também aos dons espirituais de 1 Coríntios 12, que é o meu entendimento de que os dons ministeriais são para o corpo. Amém. São para o corpo. Os dons espirituais, eles são importantes para o ministério. Amém. Ou seja, o ministério, que é o serviço cristão, ele será melhor conduzido e feito com fluir, usando uma expressão da teologia de Paulo, com a manifestação dos dons espirituais. Bem, sim. Entretanto, onde é que às vezes nós falhamos? É que nós temos o hábito de nos valorizarmos pela manifestação dos dons espirituais. O que é que vai acontecer? É que eu que profetizo, o pastor Nuno não profetiza, eu vou me elevar a si pelo dom de profetizar. Mas a importância do pastor Nuno, ainda que não profetize, está no dom ministerial. Amém. Na pessoa pastor Nuno. Lembre-se que o que Deus dá à igreja é o dom ministerial, não é o dom espiritual. O dom espiritual, ele manifesta dentro da igreja por meio do indivíduo. Amém. E uma das razões, assim responder diretamente, uma das razões por que o ministério, o ensino é importante na igreja hoje, é que há um ressuscitar ao longo da história. Isso aí entrarmos já no campo da teologia. Ao longo da história, a igreja sempre enfatizou determinadas doutrinas. Se você olhar para o século XIX, um ressurgimento, uma ênfase muito forte em relação à escatologia. Sim. Depois, a cristologia. A ênfase do final do século XX, século XXI, essencialmente, se tornou a doutrina da prosperidade. Com o ressuscitar de cada doutrina, vem também a valoração de ministérios antes esquecidos. Por exemplo, não vou falar denominacionalmente, mas as pessoas vão se situar denominacionalmente. Efésios 4:11, ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Sim. Mas se olharmos denominacionalmente, dentro das denominações, há ministérios que são sobrevalorizados. Sim. E há ministérios que nem são nem tido, nem achado. O ressurgimento e o resgate de outros ministérios também não tem sido feito inteligentemente. Hoje, então, você vai ver que há um ressurgimento do ministério do profeta e um profetismo
O problema é o quê? É que a igreja está a ser construída em cima daquilo que nunca foi base. É isso, realmente. O fundamento da igreja, a Bíblia diz, é sobre os apóstolos e os profetas. E hoje parece haver quase que uma guerra. Profetas minimizando e desvalorizando outros ministérios. Realmente. E os outros ministérios não acolhendo o profeta. E então, como se diz o quê? Desses dons, o apóstolo é este, que consegue tocar em todos os outros. Sim. Mas o ensino, o profeta, que está ligado ao pastorado, é este que é o único que consegue entrar aqui e fazer limpeza. Sim. O que é que vai acontecer? Como sempre, historicamente, houve e vai haver excessos, a virtude está no meio, o equilíbrio é que é necessário. Então, a grande verdade é, a igreja, para ser igreja, ela não poderá sobreviver sem uma dedicada, sem uma entrega, sem um resgate do ensino. Porque a igreja, ela cresce com o ensino. Porque o ensino, quando falo ensino, é ensino sistemático. A igreja cresce com isto. Então, para finalizar, quando eu me entendi que eu tenho que ser pastor, logo na minha mente, a primeira coisa que me surgiu, e eu confesso que eu orei a Deus, porque eu sempre me entendi inicialmente como um conferencista, como um evangelista, alguém. Quando Deus trabalhou no coração do meu pai espiritual e eu comecei a entender, não só ao pastorear, mas que eu tenho chamado mesmo pastoral. Amém. A primeira coisa que eu coloquei na minha mente é que eu preciso dar crescimento à igreja com ensino sistemático. Bem, e vou falar algo que pode ser polêmico, mas eu sustento. Sim. À vontade, reverendo. Todo pastor de igreja não pode pregar como se prega em uma conferência. O rubrico. Não pode pregar mensagens esparsas. Todo pastor de igreja tem que pregar sistematicamente série de mensagens. Tem que pegar e vai dizer, este mês, nos domingos que eu estarei a pregar, eu vou abordar fé. Este mês eu vou trabalhar a questão da providência de Deus. E não este domingo pregou providência de Deus, o outro domingo vai pregar a unção que vai... Não. Deixa isto com os evangelistas, deixa isto com os profetas, deixa isto, dedica-se a ensinar sistematicamente. Pensam. O problema da igreja é que nós não queremos, a igreja hoje não quer crescer. A igreja não quer saber, ok, isso aqui é correto, não quer saber, a igreja quer sentir. Meu Deus. E quando a igreja não quer, quando a igreja não quer saber e quer sentir, ele não valoriza o ensino sistemático. Bem. Então ela quer sentir. Só aí vê que tem pessoas que lhe profetizam só. Meu Deus. Ele precisa sentir, não quer saber. Então Meu não cresce. Deus. Muito forte, muito forte. Realmente é uma chamada de atenção a essa tendência que a igreja tem estado a ganhar. Reverendo, já agora que citou a questão dos 5 ministérios, eu tenho 2 perguntas dentro desta citação que o reverendo fez. A questão é, são 5 ministérios. O reverendo acredita que um único indivíduo, ministro de Deus, pode ter vários ministérios, ou mais de um ministério, e a outra é muito mais pessoal para o reverendo, que é, destaca-se muito no ensino, que é a principal ferramenta de um doutor da palavra, um mestre. Entre estes 2 ministérios, que é o exercício pastoral, não é, que exerce aqui na igreja, e essa prática do ensino, qual é o ministério que Deus, no caso, atribuiu, que Deus chamou-lhe para exercer? Mestre da palavra, doutor da palavra ou pastor?
Não que seja uma pergunta difícil de responder, mas é uma pergunta que pode gerar polêmica. Em primeiro lugar, isso aqui não tem polêmica nenhuma. Sim, é possível um indivíduo ter mais. Nós olhamos para Paulo. Paulo, ele disse de si mesmo ser apóstolo, sim, pregador. Quando ele está a fazer essa referência a pregador, você sabe que apóstolo prega, não sim, é que ele esteja a pregador. Você vai olhar para esse lado, este viés evangelístico que ele tinha. Paulo, ele tinha a combinação de ministérios dentro de si. E então há homens, sim, que têm que são mais do que uma coisa. Podem até ser conhecidos por um lado, mas eles portam consigo o outro. Vou dar um exemplo. Aquele que eu considero para mim, que é o homem a pessoa que eu considero a maior referência que eu tenho, que Deus usou para mim, me dizendo assim, é isso que eu quero de si. Pastor Gesiel Nunes Gomes, brasileiro. Gesiel Gomes, se você olhar para Gesiel Gomes, ele tem dentro dele o profeta, o mestre que é e o profeta que é. Então, alguém uma vez perguntou assim, Pastor João Batista, você quem você é? Porque esse indivíduo ele já viu me profetizar, já viu orar por enfermos, então, porque a mente, todo mundo diz que eu sou ensinador. Então ele ficou assim, mas quem és? Na tua pergunta, eu primeiramente me conhecia como pregador, evangelista. Até que eu me entendi como um ensinador da palavra de Deus, como mestre. Isso aqui é forte. Então, este é o carro-chefe do meu ministério. Amém. Pastor, eu tive que orar. Eu nunca não me via. Quando o reverendo Francisco Domingos Sebastião nomeou-me para pastorear uma igreja, foi muito difícil. Mas eu não disse nada a ele, não disse não. Por quê? Porque eu sempre aprendi e entendi uma coisa. A vontade de Deus para a minha vida passa pelo homem de Deus. Amém. Isso é uma lição que todos nós precisamos aprender. Muito forte. Você pode ter um chamado maior do que o teu pai espiritual, um dom maior do que o pai espiritual, mas a chamada de Deus na minha vida passa pelo homem de Deus. Quando ele colocou-me para pastorear, foi muito difícil, porque eu não me via como pastor. Pastorear a igreja, sentar. E isso exige muita coisa. Eu não tenho paciência, em primeiro lugar. Paciência não tenho, porque paciência para ouvir as pessoas. Porque tem pessoa que vai vir, vai chegar, o pastor quer só falar contigo 1 minuto, vai levar 10. E então o que eu fiz? Eu disse, Senhor, por favor, essa é a tua vontade, porque senão não colocarias isso no coração do teu servo. Então, me dá coração de pastor. Me ensina, pastor. Eu fiquei 2, 3 meses, quando fui nomeado para a Terra Nova, só a orar assim. E Deus realmente, eu vi que Deus me deu este coração, porque eu tive uma paciência, pastoreei uma entrega que eu não sabia possuir. Quando chegou o momento de Deus dar uma outra virada na minha vida, que é esta em que estou hoje, como Adonai, foi uma guinada que me levou novamente a Deus. Aí é que eu entendi por que Deus colocou no coração do seu servo eu ter pastoreado. O pastorado na Terra Nova foi por causa disso que hoje está a ocorrer. O pastorado Adonai. Hoje eu não consigo ser outra coisa. Sabe que isso vai servir de exemplo. Eu não conseguia ficar parado. Eu não conseguia ficar 1 mês, que são 4 domingos, na igreja. Meu Deus. Não era, isso não era eu. Não era eu tinha que estar a pregar em algum evento, isso é a minha alma, pregar em conferência, pregar em igrejas, isso era eu. Hoje, a minha secretária está aqui, sabe, eu tenho dificuldade, tem momentos, ela diz, pai, você agendou, até igreja, pessoa amiga,
está programado dia 18 na igreja. Quando chega dia 15, 16, não dá para... Eu não quero ir. Não quero sair. Eu não me vejo... é um sacrifício hoje, os lugares em que eu consigo ir pregar. Porque isto aqui Deus colocou dentro de mim. Então, eu hoje praticamente só consigo sair em situações inevitáveis. Ou a igreja do pastor amigo, meu amigo, pastor Paulo Carvalho, eu vou, não tenho como negar um convite dele e tal, mas os outros eu faço um esforço, não tem como. Então, Deus trouxe isso dentro de mim. Então, respondendo diretamente, eu sou o ensinador que aprendeu a pastorear. Muito forte. Antigamente dizia que eu era o pregador que ensina. Não, hoje eu sou o ensinador que prega. Muito forte, muito forte, muito forte. O ensinador que prega. E dentro disso, reverendo, o que mais gosta de fazer? Pregar ou a liderança cristã? Não, é as duas coisas, a combinação das duas coisas. Eu gosto de pregar, de ensinar e também conduzir. O pastorado traduz duas coisas. Sim. Pastorear significa alimentar no púlpito. Amém. Dirigir aqui onde nós estamos. Sim. Isso para mim teve que ser um aprendizado. Amém. Aprender, porque o que eu só tinha era no púlpito. No púlpito, sim. Alimentar. Eu era bom de alimentar. Sim. Não era tão bom de dirigir. Sim. E Deus foi bom. Eu digo sempre, porque não é possível você estar ao lado de alguém sem ter alguma coisa. Eu hoje tenho uma coisa que é do Reverendo Francisco, Amém. que é o meu pai espiritual. Eu dizia assim, o Reverendo Francisco é rato de igreja. É a minha outra expressão. Porque ele chegava numa Colosso, acho que até hoje ele tem isso, às 8 horas, para sair 23, 0 hora. Eu já o deixei, 0 hora. Eu, na minha cabeça, isso não entrava, não tinha isso. Eu hoje estou aqui. Estou aqui. Vocês vão me encontrar 0 hora, 23 horas que só sair. Minha esposa manda mensagem, bem, está essa hora, ela sabe, já terminou o culto, ela já foi em casa. Foi em casa às 21 horas. Eu estou aqui para sair 0 hora, 1 hora. Então eu tenho isso dela, eu tive que pegar. Então o pastor que alimenta, hoje também é o pastor que dirige. Bênção, bênção, bênção. E para os atentos, aqueles que são atentos, hoje conseguem perceber 2 grandes capítulos da vida do reverendo, não é? Que é aquela fase como pregador e esta fase que está muito mais virada à liderança cristã, não é? O trabalho excepcional que tem feito. A Adonai, ela foi implantada em 2016, somente numa traiçoa. 30 de julho de 2016. Exatamente. E hoje nós vimos um pouco pelas redes sociais várias congregações e subcongregações a serem abertas, o que nos denota uma liderança forte e um crescimento considerável. O reverendo citou aqui alguns nomes, entre eles Gesiel Nunes Gomes e o reverendo Francisco Domingos Sebastião. Jorge Batista é referência para muitos, é um mestre de muitos. A minha pergunta é, quais são os mestres do Jorge Batista? Okay. Permita-me. Sim, sim. Bom, infelizmente só conseguiram encontrar hoje no meu gabinete aquele quadro em que estou eu e o Reverendo Francisco, que é meu pai espiritual. Eventualmente encontrariam outro. A grande referência do meu ministério e sempre foi o pastor Gesiel Nunes Gomes. É a grande referência. Naturalmente não é a única, mas é a grande referência. Hoje, um grande nome que até surgiu antes de eu conhecer Gesiel Gomes, por força mesmo do meu pai também, o pastor Manuel Fanquenda Roy.
Sim. Teve um amigo. O primeiro pregador que eu ouvi e que eu fiquei assim, e que dentro das Assembleias de Deus, quer queiramos ou não, apesar do que aconteceu com ele, não há nome máximo de maior impacto dentro das Assembleias de Deus do que Jim Swaggart. Então foi as primeiras mensagens que eu ouvi, foi de Jim Swaggart. Eu, inclusive, consegui, assim como eu conheço pessoas que memorizam, têm na memória, na mente deles, pregações minhas, eu já memorizei mensagens de Jim Swaggart, de volta à Bíblia. Muito forte. O dia em que Belshazzar morreu, tinha na mente, porque eu ouvia a fita. Forte. Então, Jim Swaggart, Billy Graham para mim é a referência da integridade. Ele é conhecido Também como grande evangelista, mas para mim, eu tenho-no como a referência da integridade, como homem que não manchou a folha. Ele morreu com quase Testemunho limpo. 100 anos, Sim. sem cair naqueles famosos 3 pecados, que ele mesmo dizia Gold, Glory and Girl, não é? Que na língua portuguesa a gente chama dinheiro, fama e mulher. Jim Swaggart é a referência de evangelista, de pregador. E Jim Swaggart é extraordinário. Ele era um grande evangelista, mas se você vê os livros que ele escreveu no campo também teológico, assim como eu, ele foi um autodidata. Amém. A outra referência que surgiu mais tarde, que eu admiro, é T.D. Jakes. Admiro como pregador. Eu acho que como comunicador, há poucos como ele. Não só como comunicador, mas a mente dele. De T.D. Jakes. Outra figura que eu poderia até me esquecer, mas que eu só ouvia o nome, lia artigos, que não posso. Se eu falo de Gesiel Gomes, no Brasil, a outra figura que é incontornável para mim é Caio Fábio de Araújo Filho. E o único que não é pentecostal no campo da Adriano Batista, o Billy Graham também não era. O Caio Fábio de Araújo Filho. O Caio Fábio, não estou a dizer o Caio Fábio de outrora, não de agora. Caio Fábio de Araújo Filho. Para mim, Caio Fábio de Araújo Filho e T.D. Jakes, olho para eles como duas mentes fora do lugar. Duas mentes, dois indivíduos bipolares. São extraordinários. Eu gosto também muito de ouvir o amigo do Jim Swaggart, do T.D. Jakes, Noel Jones. Noel Jones. Eu acho ele, como lá nos Estados Unidos eles chamam PK, né? Chamam PP, The Preacher's Preacher, o pregador dos pregadores, pelo estilo. Mas ele, para mim, o Noel Jones, eles souberam definir os dois, definiram-se e para mim definiram-se corretamente. Porque eles são os dois grandes amigos. Eles consideram-se o melhor amigo. Mas tinha uma coisa, T.D. Jakes disse que o Noel Jones é o pregador a quem ele mais admira por uma razão, que é o elemento teológico que Noel Jones tem. Noel Jones é muito admirado por causa daquele o estilo, mas o forte de Noel Jones não é isso. Para quem ama, não é essa eloquência, não. É a base teológica que ele tem. Então, T.D. Jakes diz assim, que a diferença entre ele e o Noel Jones é que o Noel Jones é o pregador da mente, que usa a mente para chegar ao coração. E ele é o pregador que usa o coração para atingir a mente. E um ajuda o outro, porque o outro, naquela verve teológica dele profunda, há determinado grupo que ele não conseguia atingir. Então, um ajudou o outro. Este elemento ali, ele tem de forte. Hoje por hoje, a pessoa que eu considero meu mestre, é um nome totalmente, sei que vocês não conhecem, muitos não conhecem, e ele não é muito, é um brasileiro também, pastor Enoque Vieira, das Assembleias de Deus, Ministério Madureira, em Goiás, Goiânia. Eu tive o privilégio de pregar com ele
acho que 3 vezes em 3 eventos, ensinar. Ele tem uma cultura bíblica fora do comum. Ele não é, mas se procurar no YouTube vão encontrar algumas mensagens, algumas poucas mensagens dele. Ele não é um produtor de mensagens, mas é um extraordinário ensinador. Não é possível você ouvi-lo sem você sair daí com a ideia de que eu acho que eu conheço muito pouco da Bíblia. Ele tem uma cultura bíblica muito, muito, muito forte, muito profunda. Entretanto, é um grande apologeta que eu acredito que por exemplo, se ele estivesse aqui para ensinar muito em Angola, muitos não conseguiriam ouvir a mensagem dele, porque ele apologeta. É um apologeta e a mensagem dele é eminentemente e profundamente bíblica. Não permite algumas brincadeiras, como ele diz. O neopentecostal estragou o neopentecostal estragou a igreja porque transformou a igreja em como é que se diz essas senhoras que leem as mãos e tal. Quer dizer, ele diz que nós quimbandarizamos um pouco o Evangelho. Então, há muita gente que não ouviria. Mas, para quem ama a Bíblia e ama ouvir a mensagem bíblica, cristocêntrica, legítima, bom. Então, pastor Enoque Vieira é meu mestre. Forte, muito forte, muito forte. Nós entrevistamos recentemente o pastor Sadraque Manuel, aqui no Impacto da Palavra, e uma das citações da entrevista do pastor Sadraque era que, sendo ele discípulo de Jorge Batista, o reverendo pastor Jorge Batista não depositava muita expectativa nele. Tem algum comentário a fazer a respeito disso? Esta pergunta. Talvez, eu acho que, para ser justo, talvez é o laço carnal, né, do irmão. O irmão mais velho sempre aumenta. Mas temos que colocar isso no correto contexto. Sim. Eu tinha 3 jovens que andavam comigo e a quem eu instruí, entre os quais o Sadraque, que era os três amigos. Por ordem crescente, o Dadinho, sim, o Milton, Dadinho, o Flávio, meu cunhado, irmão da minha esposa, e o Sadraque. Eram os 3. E na altura eu os ensinava, instruía os fundamentos da fé cristã, homilética, um pouquinho também de hermenêutica, que é a minha praia. E eu dava-lhes exercícios. Na entrega, na desenvoltura, o Dadinho parecia ser o que mais sobressaía, e ele até considerava-se, já ele chamava-se doutor Dadinho, doutor na palavra. Ele era assim muito... E o Flávio, o Sadraque via um pouquinho mais atrás. Entretanto, houve uma vez que eu fiz dei-lhes um exercício. O Sadraque, dos 3, eu olhei para o esboço do sermão do Sadraque. Eu fiquei assim, é ele mesmo que fez isso. E o Sadraque surpreende muito, até muito mais depois aqui, acho por volta de 2014, ainda eu tinha uma escola chamada Celeiro do Pregador, que se tornou o título do livro mais tarde. E eu estava a ensinar um método de estruturação de sermão, que escapa-me agora o termo. Textual? Não é um método, não o tipo de sermão. De forma de estruturar. Pronto, os batistas são muito bons, seguir ali
Meu Jesus, como é que me escapou isso agora? Não tenho visto. Mas pronto, quando você, se eu pregar sobre José e dizer poço, Potifar, prisão e palácio, palavras-chave. okay? Então ela começa com a letra P, aliteração, obrigado. Eu estava a ensiná-los a aliterar. E tinham vários irmãos, vários alunos de várias igrejas e tal ali presente. Ele me fez uma aliteração que ele depois pregou, mas nunca mais ouvi até pregar, uma aliteração de Zaqueu, que foi a melhor de todos ali. Que eu achei, uau, é a mente dele. Naquele dia, voltando atrás, quando eu olhei para a instrução do sermão, eu fiquei, você copiou em algum lugar? É você mesmo? Aí eu entendi, concluí, estar em presença de um pregador. Bem, então. Estar em presença de um pregador. Então, antes realmente, por aquilo que era a desenvoltura dos três, ele era o menos. E são coisas de Deus, Deus conhece quem são os seus. É por isso que muitas vezes a gente não dá para olhar para o indivíduo e logo tirar uma conclusão a partir do momento. E ele se tornou este pregador que é nacionalmente conhecido hoje. Então, realmente eu em princípio, não, ao colocar, eu dizia assim, Dadinho, Flávio, Sadraque. Sabia que os três seriam uma bênção, mas a ordem seria assim. Só que depois inverteu-se completamente e foi mesmo assim. Sadraque, Flávio e o Dadinho, graças a Deus. Reverendo, ainda falando sobre essa questão, no processo de treinamento do pastor Sadraque, e ele faz questão de reconhecer isso de forma pública, o facto de ser seu irmão biológico, e muita gente hoje não sabe, por acaso alguém perguntou nas redes sociais se o reverendo Jorge Batista e o pastor Sadraque são irmãos, por que o reverendo Jorge Batista não tem o sobrenome Lufuankenda? Okay. Alguém perguntou isso quando nós colocamos o banner nas redes sociais. É algo que o reverendo poderá também dar uma pincelada. E a questão é, o facto de ser seu irmão influenciou, dificultou, foi mais fácil, foi mais difícil treiná-lo? Não dificultou de maneira alguma, porque o que guia a mentoria, a instrução, é o reconhecimento da graça que o indivíduo tem. Quando você sabe que ele é chamado, isso facilita tudo. Não importa se há laços paternais, familiares e tal. Quando você reconhece, sabe que o indivíduo tem chamado. Eu já antes tinha este pensamento, mas hoje muito mais do que nunca. Eu creio que um dom que me caracteriza e que eu amo pensar assim, é que eu hoje me vejo muito mais como um facilitador. Quer dizer que quando eu identifico alguém que tem uma graça no reino de Deus, eu vou potenciar, porque eu sei que ele... Eu tenho um pensar, às vezes também, não sei se é tão bom, mas eu acho que quando alguém diz assim que fulano é melhor, é o grande pregador, é não sei o que, como chamam príncipes e outros, eu penso assim, às vezes, pode ser que eu sou grande apenas porque vim primeiro. Não porque eu sou mesmo grande ou maior do que você. Não, é porque eu surgi primeiro. E então nós temos que nos tornar facilitadores. Então não foi difícil e nunca é difícil. Eu continuo, a caminhar com o Sadraque, embora eu goste de dizer hoje, mas que no princípio o Sadraque era meu irmão, agora hoje eu que sou irmão do Sadraque. Porque o Sadraque é muito midiático, não é? Mediatizado, eu não tenho muito. Eles é que me obrigam até a aparecer nas redes sociais, não sou muito dado a isso, não tenho... não é difícil, muito pelo contrário, ele facilita também.
Uma característica de todo homem de Deus é e deve ser sempre a humildade. Amém. E ele tem isso. E então, o que eu acho que um homem de Deus tem que ser, ele consegue ser. Isso facilita a instrução e a entrega. Há dias ele apareceu até comigo, que ele falava sempre comigo, mas não gosta esse tipo de fato assim. Disse, eu não sou muito fã, você sabe como é que são os meus estilos de fato. Não. Mas há dias, ele mesmo dizendo que tem o meu estilo, ele chegou e veio, trouxe-me dois fatos daquele que ele gosta e tal. E eu gostei até, vamos agora. Ele tem isso. Então não tem como a gente ser diferente. Respondendo à pergunta, a dúvida de alguns, ele é meu irmão. Não, ele lá fora, que as pessoas não consideram isso irmão, chamam meio irmão. Nós em África não temos isso. O Sadraque é meu irmão porque ele é filho da minha mãe. Com o pastor Manuel Mfanquena Roy, que é o que me adotou. Ou seja, a minha mãe, eu sou o filho mais velho de minha mãe. O meu pai faleceu. Tinha eu, em 1965, tinha eu 4 anos, não, 79, desculpe, 79, nasci em 75, meu pai faleceu em 79 e em 82 a minha mãe ligou-se ao pastor Roy. E desta relação nasceu primeiro um rapaz que faleceu, depois o Sadraque. A minha mãe tinha então 2 filhos, eu e o Ernesto. Depois veio o que faleceu e depois o Sadraque. Depois do Sadraque o Guinamau e foi por aí afora o Peter. Minha mãe teve 8 filhos desta relação, 11 que ela teve 11, portanto, da outra relação 3, que seriam 3, mas faleceu a menina, a única menina que ela teve e faleceu, e ela só tem rapazes. Então é por isso que ele é meu irmão. E é meu irmão mesmo, não só porque somos da mesma mãe, nascemos no mesmo ventre, mas porque o pastor Roy é meu pai. Amém. Ele recebeu-me, ele criou-me, criança, recebeu-me ali e até eu me tornar homem, até eu me casar. Então, meu pai, o pai que eu tenho, que eu conheci, que é até hoje, é ele. Bênção. Para quem conhece profundamente a história do reverendo Jorge Batista, sabe que há uma figura que não pode ser separada da figura do reverendo, que é o profeta Jó, em memória, uma figura que criou também bastante impacto e trabalho naquilo que é o ministério profético em Angola, sendo que muitos chegam a analisar que uma tipologia de ministério como o dele, hoje é raro não se ver pessoas operarem na mesma frequência, na mesma dimensão profética. A pergunta é, reverendo pastor Jorge Batista, qual é o impacto da amizade que teve com o profeta Jó na sua vida e na sua história, e que perda significou a promoção deste grande homem de Deus para a glória? Essa pergunta. Eu tive 2 grandes amigos em minha vida, 2. E disse com razão, hoje acredito que não podemos ter muitos amigos. Quem tem muitos amigos não é verdade. Tive 2 grandes amigos. Um ainda vive, que é o pastor Alfredo Félix Pinto, que foi o primeiro meu grande amigo. Nós éramos quase que, temos o mesmo biótipo. Sim. E então foi nós estudamos na época na mesma escola, nós Cariba, sabemos que
Ele era filho já de pastor, na altura, o pastor Pinto não era pastor, mas ele sempre foi um grande homem de Deus. Quando nos conhecemos, sabemos que tínhamos o berço cristão, aquela ligação começou aí. Benção. E quando entendemos que temos o mesmo chamado, deixa-me contar uma coisa aqui com muita gente não sabe, eu e o Félix, nós fazíamos, os americanos até têm isso, alguns já viram Noel John T. Jakes fazer isso, nós sem conhecer dessa gente, nós pregávamos, fazíamos assim, forjávamos, criávamos um ambiente de culto, pregando. Eu pregava e ele pregava e tal, e caminhamos juntos até que em 95 ele foi para o Brasil para estudar e ficou lá praticamente grande metade da vida dele. E em 97 entra o Jô na minha vida. Eu considero o Jô meu amigo, irmão. O Jô, tanto é que eu hoje, para dizer a verdade, fora minha esposa, eu hoje não tenho um amigo. Eu tenho carência disso. Eu tenho esta carência de amigo. E então estou a me ligar a algumas pessoas. Eu sei que não será o nível do que foi a minha amizade. Porque a minha relação com o Jô é amigo, irmão, assim. Assim, de carne. Davi e Jonathan. Davi e Jonathan. Ainda hoje, só para ter, tu perguntaste o impacto dessa amizade até hoje eu sinto. Ainda hoje, eu depois de um período de oração, estava por acaso a pensar e pensei no Jô por causa de uma circunstância em que eu falava algumas coisas no Jô que ele não soubesse e tal, ele ficava todo animado. Eu é quem comecei a falar do Jô, dos primeiros pregadores, de livros, de Bíblias e tal. E aí, lembrei-me hoje que a primeira vez que ele trabalhando teve um salário, eu falava da Bíblia Thompson, da Bíblia Shed, da Bíblia Pentecostal, ele já tinha. O primeiro salário que ele teve, ele pegou, foi colocar todo nessas 3 Bíblias. E ele chegou empolgado, e assim nós tratávamos, pau! Ele pegou uma Bíblia e começou a cheirar. E eu comecei a rir, matei-me a rir. Estás a rir por quê? Eu disse assim, Jô, essa tua empolgação só vai durar uma semana. Não, hoje não vou ferrar, hoje eu vou. Eu conheço essa empolgação. Isso. E eu me lembro de ter dito, foi a primeira vez que eu usei essa palavra. Lembra da sarça ardente? Da chamada de Deus, chamada Moisés da sarça ardente descalço e tal. A empolgação da chamada não é chamada. Então, essa empolgação vai desaparecer. Eu disse, eu já tive numa situação, a primeira vez que eu desejei tanto um comentário bíblico, Matthew Henry, todo Matthew Henry, quando eu adquiri, só foi uma semana. Na outra semana, nunca mais abri, ficou ali. Olha, envolvidos ali um mês. O Jô está aí pregar, nós chamávamos Bíblia sargada, né? Aquela Bíblia assim. Tá aí, eu disse, está onde a tua Bíblia? Eu disse, não, está aí, é que não dá para levar assim, não. A empolgação desapareceu. A minha vida estava entrelaçada à vida do Jô. E você usou uma expressão que até hoje eu uso. E eu sou meio suspeito para dizer isso, que pode ferir sensibilidades. Hoje há essa coisa do profetismo que está ali. O profético naquele homem não era necessário. Ele nunca chegou a transformar o profético em espetacularização ou em show. Deus usava-lhe com palavra de conhecimento e profecia que as pessoas saíam a chorar. Tanto é o impacto da unção. Hoje não, as pessoas saem a rir no profético. Aqui está a diferença, a grande diferença. Porque hoje virou algo espetacular. Ele era as pessoas conheciam-no como profeta, mas o melhor do Jô não era profeta.
O melhor do Jó eu conheci. O melhor do Jó era a humanidade, a pessoa, o amigo. Bênção. O amigo, ele era... O Jó ria comigo, chorava comigo. Eu me casei, o Jó ficou, não é semana na minha casa antes. E ele tinha um senso de humor muito forte, muito particular. Para vocês verem até onde ia o nível da amizade de Jó. Certa vez eu apareci à casa dele, depois dele ter passado numa disciplina. Ele teve uma queda, passou por uma disciplina, e na igreja em que nós éramos membros era muito legalista. E ele, como tinha um senso de humor, ele dizia assim: oi, esses gajos, pá, hoje estou a falar mesmo aqui, gajos, esses gajos, pá, eu não sei qual é o fruto digno de arrependimento, mas que eles querem que eu mostre, para a fruta ficar podre na mão, não me tiram e tal. E então, uma semana depois disso, eu fiz uma brincadeira com ele. Aí, minha intenção era só brincar com ele, mas eu vi o nível profundo da amizade do Jó. Eu, quando falo do Jó, não é tanto o impacto profético. O que me leva às lágrimas, a me emocionar, é exatamente a dimensão da amizade. E eu brinquei com ele e disse: oi, e eu fiz uma cara daquela. Eu caí, oi. Caí. Não? O Jó olhou para minha cara assim mesmo. Ele lagrimou, eu disse: oi. Ele lagrimou uma garra. Oi. Eu disse: eu não precisa, não, é mentira. Ele seriamente olhou para mim e disse: oi, nunca brinque mais assim, não diga isso. Qualquer um de nós aqui pode cair, menos você. Você não pode cair. Tu a te falar mesmo isso, você, se há alguém aqui na live não pode cair. Não, você não pode cair. Não, você. E quando ele falou isso, as lágrimas dele o impacto desta palavra é... O Jó tinha uma coisa que, mesmo assim a conversar conosco de brincar, ele também profetizava. Não na brincadeira. Assim mesmo. Na brincadeira. Naquele dia eu concluí: essa é minha alma gêmea, manada. Então é o grande profeta, para mim, sem igual. Sem igual. Não é... Eu conheço profetas, lido com profetas que são uma bênção, mas a grande verdade é o que eu comentei: a dimensão profética daquele cidadão era sui generis, mas não sou um grande profeta, ele foi um amigo que... Então a morte dele, eu levei, Deus teve que me curar, eu fiquei 6, 7, 8 meses. Eu fiquei 6, depois que ele morreu, eu fiquei 5 meses sem pregar. E todos os dias, durante 7, 8 meses, toda a minha vida, porque para todo lugar em que eu ia, haveria sempre alguma coisa que me lembraria, né? Ele, haveria sempre como relacionar, alguma coisa a relacionar com ele. Então foi tão difícil que até um dia Deus teve que falar comigo: quando ele morre, eu vou... eu vivi uma situação muito difícil, fui ao Lubango pregar, e no Lubango os jovens irmãos, no final da conferência, de repente sentaram comigo para me fazer a mais difícil das perguntas. Como é possível? Irmão Jorge, na época, como é possível? Não, pastor Jorge, era pastor? Acho eu. Pastor, como é possível Deus? Ou o que é feito das profecias que o irmão Jó, que Deus deu ao irmão Jó, quando todas as coisas proféticas que ele falou a nós, todas se cumpriram? Eu estou aqui, não há nenhum. E como é? Eu lembro-me de ter ouvido elas a dizerem que Deus tinha um assunto com ele na África do Sul. Eu conversei, respondi, dei resposta a ele. Mas quando cheguei onde eu estava hospedado naquele dia, e aí eu chorei cântaros. Disse Deus: ai,
Então, o João era uma parte de mim e eu fiquei... Hoje Deus sabe que eu disfarço a minha falta de amizade dos meus filhos espirituais. Eu disfarço a minha falta de amizade nos Sadraques da vida e outros homens de Deus que Deus tem usado e tal. Mas um amigo como aquele, eu sou órfão disso. Benção. Reverendo Pastor, já estamos mesmo na reta final da nossa entrevista. Queria apenas realçar um aspecto que muitos daqueles que acompanham a vida do reverendo também realçam. Diz-se que o pastor Jorge Batista, irmão do pastor Sadraque, profeta Jó, irmão do profeta Josué. E houve um tempo que parece que o pastor Sadraque andava com Jó, era mais ligado ao Jó, e o profeta Josué muito mais ligado ao pastor Jorge Batista. Isso é verdade? Acontecia assim? É verdade. Ok, podemos tornar isso público. É verdade. É engraçado, né, que isso ocorreu mesmo. O meu irmão quando se apegou ao Jó, se apegou apaixonadamente ao Jó. Houve um tempo que ele passou a andar mais com Jó, a sentar com Jó, tanto que isso até gerou algumas ciumeiras, porque o Jó estava a dirigir uma congregação na época e então tinha também alguns indivíduos que Deus começou a usar profeticamente, porque isso é uma realidade. Existe um mistério nessa questão dos ministérios que é verdade. Se você ver, vais dar conta que numa igreja de profeta nascem muitos profetas. Numa igreja de um mestre, as pessoas vão ter essa tendência. E então, aqueles que eram profetas achavam que o Jó passou a dar muita atenção ao Sadraque, porque é aquilo que eu disse, porque ele conseguiu identificar nela alguma coisa de Deus muito forte que fosse necessário pegar. E tenho a certeza que este foi um casamento criado por Deus, que Jó conseguiu colocar dentro do Sadraque também alguma coisa de dimensão profética. E o Josué, por sua vez, também fez a mesma coisa. Tanto é que o Jó chegava situações de ordem familiar deles, ele não conseguia falar com Josué. Dizia: oi, fala com Mundengue, ele só te ouve você, ele, sei lá, para ele quer ser tudo você, até óculos, ele não tem problema de vista, amanhã, fala com ele para esse problema, que essa situação era realmente assim. E o Josué passou aí na minha casa, ser chato até às vezes, que é uma coisa boa das pessoas que descobrem e querem alguma coisa, aquela tenacidade, insistência, até que... Porque há mentores que só vai conseguir dar conta do que o outro tem. Sim. Na persistência do indivíduo. Aí eu percebi, não, esse miúdo, deixa sentar com ele, ouvir-lhe, comecei a ouvir, e aí começou a nascer aquela relação de mestre-discípulo, de mentorando e tal, pais, e assim foi. Naturalmente, se você for a ver, que é para ele carregar alguma coisa da palavra, para o Sadraque carregar alguma coisa do profético, então houve essa necessidade. Porque eu já conheci, esse profético não é de hoje, é hoje que está. Eu conheci profetas que, por não terem uma base da palavra, se perderam, sim. Mas não são, é profeta mesmo, a profundidade. Tem um que até uma vez o próprio Jó chegou a me dizer: oi, esse cara tem uma dimensão profética maior do que a minha. Eu disse: não, nem um pouco, porque ele não tem a base da palavra que você tem. Então, isso ocorreu mesmo. Reverendo, agora é polêmico.
nota-se, ou para quem acompanha, nota que de um tempo para cá, o profeta Josué não é tão pouco distante do pastor Jorge Batista. Aconteceu alguma coisa? Houve algum problema específico? É polêmico e é mesmo polêmico. Talvez exija sabedoria na resposta, sim. Na resposta. Sabe que eu tenho uma moto de vida, uma máxima. Nunca deixar que as minhas dores ou as minhas conquistas serem maiores do que o reino de Deus. Amém. De maneiras que isso faz com que eu não tenha no reino de Deus, na obra de Deus, não tenho inimigos. Amém. Não posso. Eu não posso excluir quem quer que seja na condição de homens de Deus. O que é que aconteceu entre as pessoas notam, percebem o distanciamento, e esta palavra que eu vou chamar, houve uma profunda caminhada do pastor Jorge Batista e o profeta Josué, e que depois os dois decidiram tomar caminhos diferentes, separados. É apenas isso que existe. Okay. Tanto é que alguém já chegou a dizer, ouvi, né? Alguém chegou a ouvir dizer que o pastor Jorge Batista amaldiçoou o profeta Josué. Eu nem sei como é que essas coisas chegam à cabeça das pessoas, que não é possível. Quem sou eu para amaldiçoar quem quer que seja? Nem o dia que vocês verem um homem da palavra de Deus amaldiçoar, ainda mais um homem de Deus também, de Deus, alguma coisa, esse cara já degringolou. Eu vou usar uma expressão que a minha filha, a esposa do pastor, do profeta Josué, utilizou certa vez. Ela disse: o pai é um mestre e o profeta Josué é um profeta. As ênfases são diferentes. Não que isso seja totalmente verdade, mas isso foi fruto do que ele estava a estabelecer a ênfase. Exatamente. Que utilizariam. Sim. A ênfase. Isso nem serve, mas a ênfase. A ênfase é essencialmente diferente. Então, por conta da ênfase, passamos a privar muito pouco. Porque, como eu disse antes, o meu foco se tornou... Sabe que Adonai, eu disse assim, Adonai está a crescer, graças a Deus, está mesmo a crescer. Mas nós sofremos muito. Quando estabelecemos Adonai, foi muita luta espiritual, que exigia 100% de foco. Tanto é que eu havia determinado, eu, Jorge Batista, que não abriria nenhuma igreja senão depois de 3 anos. Okay. Mas eu, Jorge Batista, Deus depois veio mostrar que não era isso que ele queria. Não abriria nenhuma igreja senão depois, não sairia, não pregaria em nenhum lugar. Quando começamos esse trabalho, eu fiquei 7 meses aqui, que eu é quem pregava. Segunda, terça, quarta, quinta, domingo, nenhuma que tem minha esposa, ninguém pregava. Tanto que tem até uma história engraçada aqui de um jovem, porque muita gente tem, de um jovem pregador, sonhador, entrou aqui, então a irmã que até hoje é a nossa líder do evangelismo discipulador, fizemos um trabalho, vamos evangelizar, ele disse, não, meu dom não é esse, meu dom é ensinar, é pregar, estou aqui para outro. E ela disse assim, e você acha que aqui você vai pregar? Você já viu algum dia aqui que alguém aqui prega? Eu também prego. Você já viu aqui alguma vez alguém? Se a pastora que prega também, ensinadora, não prega, você vai embora sozinha. E realmente se concretizou. Meu foco era totalmente voltado
o estabelecimento da igreja, dar a minha cara, aquilo que eu queria que a igreja Adonai fosse, se tornasse. Então, minha energia era ligada a isso. Se vocês perceberem, fala-se de Josué, se vocês perceberem, o Sadraque também foi muito depois que eu fui a Jesus, muito depois, não tinha isso aí, dessa outra conversa que se diz, mas se o pastor Sadraque é irmão do Josué, porque é que... Não, se o pastor João Batista saiu e esse mesmo era a mesma vontade de Deus, porque é que Sadraque não lhe seguiu? É porque não era, porque Sadraque... As pessoas não entendem não entendem a vontade de Deus. A vontade de Deus não é partilhada assim. Aliás, eu é quem disse mesmo, o Sadraque dizia, não, tu ficas ali, o caminho que Deus tem para si é outro. Isso é uma coisa muito pessoal, particular, e se Deus um dia encaminhar para isso. Então, este distanciamento começou fruto mesmo deste meu envolvimento total e em segundo lugar, repito, esta ênfase que ele deu e seguiu e tal. Agora, não existe absolutamente nada de que palavra que poderia usar? Inimizade, não sei de que, não existe tanto. Nas questões assim, essenciais importantes da vida da nossa família, ainda está, casamento da minha filha, nem por ele é meu afilhado, teve que estar, contribuiu inclusive como filho, né, como parente, como afiliados e tal. Vamos aí. Amém. Então, se não há amanhã, você não, se você vir o pastor Jorge Batista em circunstância que você nunca percebeu, não haja aí nenhuma palavra para se polemizar e tal. Nós também gostamos muito de polemizar no nosso meio cristão. Quer dizer que nós somos um pouco bairristas muitas vezes. Está lá. É isso, reverendo. Na verdade, nós colocamos essa questão por conta das inúmeras pessoas que foram questionando, notaram esse distanciamento e nós também aproveitamos colocar aqui porque é polêmico para o público, não é? As pessoas acham que tem algum problema. Então, e graças a Deus o reverendo não achou. E eu agradeço já, quer dizer, uma plataforma como essa a gente consegue esclarecer, porque as pessoas falam mais exatamente, as assim, pessoas especulam. Por aí, especula-se fora, não. E, então, a gente dá... E reverendo, um outro aspecto, uma outra coisa que as pessoas também muito especulam e ao decorrer desta entrevista eu muito pessoalmente fui tirando uma ilação diferente, é o fato de que o reverendo na entrevista várias vezes citava com alegria a respeito do reverendo Francisco Domingos Sebastião e sabemos que pastor Francisco foi o líder do reverendo enquanto ainda pastoreava a igreja da Terra Nova e posteriormente o reverendo teve que abrir a Adonai como propósito e visão de Deus para si e a pergunta talvez seria, porque as pessoas hoje pensam muita coisa a respeito, a pergunta seria se nutre ainda uma boa relação e chegou aqui mesmo na entrevista a chamá-lo de pai, nutre uma boa relação e quais as razões que o motivaram a sair, a se desligar da Assembleia de Deus. Ok. Bom, também é outra pergunta que, se bem que eu já fiz, já tive até que ultrapassar aquilo que não é muito minha prática, já fiz uma declaração pública nessa época ao reverendo Francisco de quem ele é para mim. Deve-se esclarecer o seguinte. Bom, as Assembleias de Deus é uma grande denominação. Amém. No mundo é gigantesca. E em Angola, grande denominação. E por ser uma grande denominação, a maior denominação pentecostal do país e no mundo, se você sair dela e tal,
é passivo desse tipo de declaração. O que ocorreu é o seguinte: eu não saí das Assembleias de Deus por razões pessoais, por algum conflito, o reverendo ele poderá falar, aliás eu acho que ele já falou até, por algum conflito com a denominação, a direção. Na altura a Assembleia de Deus era liderada a nível nacional, o representante delegado era de saudosa memória, o reverendo Fernando Manuel Panzo. A minha saída foi comunicada a ele, repito, não foi por razões pessoais, nem conflitos com nenhum líder, foi porque eu resolvi atender. O problema é que as pessoas têm dificuldades de aceitar isso, mas também já não é meu problema. Quem tem que acreditar no que Deus falou não é quem me ouve, é eu que falo. Amém. E então eu resolvi atender um chamado de Deus. Deus claramente, e eu já falei isso, Deus falou comigo e com ênfase, não falou comigo em Angola, me reiterou isso em 3 continentes, eu falo assim, na África, no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Isso claramente não tinha como, e não foi fácil. Eu sou assembleano de Gênesis, de nascimento, de berço, nunca conheci nenhuma outra denominação. Eu sou filho da Assembleia de Deus. E foi muito difícil atentar isso a Deus. E sou filho, e conhecendo o reverendo Francisco Domingos Sebastião, meu pai espiritual. O reverendo Francisco não foi meu primeiro pastor. Meu primeiro pastor foi o reverendo Pedro Araújo. Mas o meu grande pastor e o meu pai espiritual, porque isso eu escolhi, é o reverendo Francisco Domingos Sebastião. E não foi fácil, porque os assembleanos sabem a ligação quase que umbilical que eu tinha com o reverendo Francisco Domingos Sebastião. Alguns até chegavam a dizer que eu era o xodó deles, de linguagem brasileira. Assim. E não é fácil, mesmo que seja Deus, não é fácil alguém tão próximo de chegar e dizer assim, eu vou seguir este caminho. É muito difícil. E foi muito difícil para ela, eu sei, como foi difícil para mim. Então, quando eu saio, aquilo gerou o burburinho que gerou. Aliás, o reverendo Panzo me tinha dito a mesma coisa. Meu filho, você é um ícone na nossa denominação. Eu nunca esqueço, porque ele falou coisa que eu nunca não pensava. Ele falou coisas de mim que eu não sabia que ele pensasse isso de mim. Né? Eles são um ícone para a nossa denominação. Não vou dizer que é fácil, para mim mesmo é muito difícil, mas ele diz muito mais difícil para o teu pai espiritual. E realmente eu entendo, e foi muito difícil. E então saí para atender à vontade de Deus, deixando o coração do meu pai espiritual condoído, dor mesmo, mas importava obedecer a Deus. E fomos. Eu sei que e os primeiros anos foram muito difíceis. Agora, eu sou filho e ele é pai. E eu sempre entendi assim, o pai é pai. Aliás, quando eu saí disso, meu pai, você nunca deixar de ser meu pai espiritual. Ainda que seja difícil para si, não quer. E eu saí. E eu ligava para ele. E eu sei que era muito difícil ela atender. Mas fomos caminhando assim mesmo. Eu cumpria com o meu papel e cumpro com o meu papel de filho espiritual. Eu tenho muito respeito, muita consideração, muita admiração pelo reverendo Francisco, que não tem, isso aqui não é, isso é sabido. Mas em setembro do ano passado, acho que é do ano passado, ele tomou a iniciativa de chamar-me e dizer, meu filho, não há, você não é meu inimigo, usou essa expressão exatamente, você não é meu inimigo, eu não sou teu inimigo. Foi duro para mim, mas vamos, para mim, mas vamos ultrapassar a dor, eu hoje estou livre, amém. Nos abraçamos, ele orou por mim, oramos. Eu não faço, por ser meu pai espiritual, há movimentos da minha vida que eu não faço sem ele. O reverendo Francisco hoje só deixou de ser meu pastor, mas continua a ser meu pai espiritual. Amém. Eu tenho hoje o apóstolo Mauete como meu pastor.
E eu disse ao apóstolo Mauete, tu és, porque eu entendo, ainda que eu seja líder de uma denominação, de uma igreja, de um ministério, eu sempre entendo que todo homem de autoridade tem que estar debaixo de uma autoridade. Sim. Eu escolhi o reverendo, o apóstolo Mauete como um pastor e me submeti a ele. E eu disse a ele, tu és a partir de agora meu pastor, mas tu não és o meu pai espiritual. E aquele homem muito sábio, o apóstolo Mauete, ele disse, não, eu nem espero isso, nem gostaria que isso a mim. Aquele homem e ele tem muito respeito pelo reverendo Francisco também, é mesmo teu pai espiritual. Então estamos assim. E ele, tanto é, que quando nós nos reconciliamos, vou já aqui dizer para todo mundo saber, naquela reunião que o reverendo Francisco chamou-me e nos abraçamos e tivemos aquela reunião de reconciliação e ele orou por mim, no final eu disse, velho, como é assim que eu trato ele? Em maio, a Maria Luísa vai se casar, que é a minha primogênita. E ela parece que estava a adivinhar que há poucos meses atrás, ela chegou para mim e disse, papai, quem vai fazer? Eu gostaria, já que você não pode fazer o meu casamento, que gostaria, então quem vai fazer o meu casamento? Eu disse para Lu, no mundo real, eu tenho muita gente. Pode ser o apóstolo Mauete, pode ser o reverendo DK, que é um grande amigo, que é o indivíduo que eu escolhi para pregar no lançamento da Adonai, no mundo real. Mas no mundo ideal, quem tinha que fazer o teu casamento é o meu pai espiritual. Eu disse à minha filha, ora. E ela foi. Agora perguntei, pai, aceitas fazer o casamento da Lu? Eu disse, por quê? Ele é minha neta. E eu estarei lá. É que muita gente não entendeu nada. Ele está aqui, esteve cá. Foi a primeira vez que ele veio. Veio, fez o casamento da Lu, abençoou a neta dela. E foi. Eu acho, não sei, com certeza terá enfrentado também algumas perguntas lá no ministério dela. Né? Então, respondendo, entre eu e o reverendo Francisco não há absolutamente nada. Bem, só. Agora, uma coisa que tem que perceber, e isso está talvez ligado à pergunta anterior, é que e ele fez questão disso, ele é um cara inteligente, são determinações de cunho dogmático da própria instituição. Exatamente. Restauramos a nossa comunhão. Amém. De pai e filho espiritual, de crentes, de irmão em Cristo. Quer dizer que se eu resolver segunda-feira ir no gabinete ou na casa do reverendo Francisco, ele vai me receber, a mamãe Teresa à vontade, se tiver que comer, comerei lá. Não tem absolutamente nada. Então, por que você não... E agora, pregar numa Colosso, tem outros elementos que são de cunho institucional. Estes elementos de cunho institucional não podem se interpor à nossa relação. Exatamente. Portanto, eu e o reverendo Francisco estamos em paz. Ele é meu pai espiritual, por isso é que está ali. A foto. O retrato. O retrato. Exato. Quando ele esteve cá, sentou aqui, viu aquele retrato lá, não está só o retrato, está lá escrito Pai Espiritual. Amém. No outro lado, um dia se você ainda vai encontrar, vai estar Reverendo Gesiel Nunes Gomes, referência ministerial. No outro lado vai estar meu pai e minha mãe, os biológicos. E isso aqui não é só enfeite, é uma realidade. Quer dizer, se o reverendo Francisco tem mesmo muitos filhos espirituais no mundo, eu sou um deles. Eu amo o reverendo Francisco, eu sei que sou amado por ele. Amém. Eu gozei do privilégio de viajar com o reverendo Francisco, fazer viagens, de ser confidente do reverendo Francisco, dele se abrir comigo, de conhecer coisas da minha vida. Então, ele nunca deixará de ser meu pai espiritual. Jamais. Nunca mais. Glória a Deus. Glória a Deus, realmente chegamos ao fim da nossa entrevista riquíssima, que é digna de uma segunda parte, por causa do conteúdo muito forte, muito consistente, que foi então aqui esboçado da parte do reverendo. Nós, mais uma vez, agradecemos o fato de nos terem recebido aqui na Adonai, fomos muito bem recebidos.
no Ministério Adonai. Gostaríamos que nos pudesses ajudar a manter este programa. Vai passar ao longo da entrevista no rodapé as nossas coordenadas bancárias para nos ajudar a manter essa produção toda e esse programa que realmente tem abençoado vidas e tem levado o outro lado dos homens de Deus, não apenas como pessoas que estão no altar a pregar para os outros, mas como homens de família e que têm realmente uma história digna de ser divulgada e publicada. Reverendo Pastor Jorge Batista, assim mesmo já em reta final, gostaríamos que pudesses orar por nós, nos abençoar. Nós reconhecemos a graça de Deus na sua vida e o trabalho extraordinário que tem feito em prol não só da comunidade Adonai, mas para o desenvolvimento do corpo de Cristo em Angola em si. E se o reverendo também tiver uma palavra de remate final, também poderá, antes da oração, dizer. Eu estou aqui. Com medo acho que o tempo está muito longo e tal, estou com medo de que se torne muito... De entediar. Exatamente, mas eu quero, primeiramente, as minhas palavras são mais direcionadas ao trabalho que tem desenvolvido. Amém. Eu acredito que estamos a viver um momento sui generis no mundo, Sim. Com esta revolução tecnológica. As redes sociais são um bom veículo de comunicação, de passar a mensagem do Evangelho, de não só evangelizar, mas também edificar vidas. Sei que há aqueles que o utilizam, ou utilizam as redes sociais de maneira pouco inteligente e sadia também, mas aqueles que entenderam que Deus colocou alguma mensagem neles, como é o seu caso, devem realmente continuar a fazer este bom trabalho, passar. Espero que este ministério tenha 1 milhão de seguidores. Amém. Porque é que eu às vezes me questiono, você vê um indivíduo porque ela dança e mexe o bumbum, o quadril, né? Mexe um quadril, tem 16 milhões de seguidores. E o indivíduo que instrui para chegar a 500 é transpirar. Até os crentes também preferem ser seguidores de quem... Não sigam páginas como esta que traz ao de cima não só a história da igreja, dos homens de Deus, mas também que pregam e ensinam a palavra de Deus. Eu sei que este canal tem sido usado para isso. Amém. Que Deus abençoe. Minha oração é esta. Amém. Que centenas e centenas de pessoas tomem contato, milhares de pessoas tomem contato, se inscrevam neste canal e ajudem a propagar a mensagem do Evangelho. Meu Deus, Deus de toda graça, e dentre todas as graças, Senhor, está o homem como teu dom, a igreja, a terra. E eu estou a colocar esta graça, este dom, este homem, Pastor Nuno e a sua equipe de trabalho, esta empresa que está a trabalhar com ele, fá-los prosperar, Senhor. Amém. Use-os para alcançar homens e mulheres que eles mesmos nunca imaginariam alcançar e atingir. Pai da glória, que a tua bênção os acompanhe a cada entrevista, a cada pregação, a cada postagem. Sim, Deus. Para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Eu oro agradecido. Amém. Amém. Glória a Deus. Terminamos de facto. Mais uma vez, muito obrigado ao reverendo pastor Jorge Batista e toda a equipa que torna a Adonai que faz funcionar essa máquina. Que Deus em Cristo Jesus abençoe. A irmã Jurema, não posso esquecer, que fez um trabalho terrível aqui na BEC
Deus seja louvado pela sua vida, a produção toda da Marketia e também, em gesto de novidade, o CEO da Marketia, Dilson Francisco, está a completar hoje mais um ano de vida. Que Deus, em Jesus, possa abençoá-lo rica e poderosamente. Deus abençoe e nós voltamos a ver-nos no próximo encontro, na próxima entrevista. Até lá, Deus abençoe. Um programa que exorta, um programa que ensina, um programa que leva de forma diferenciada a palavra de Deus. Biografias, entrevistas, revelações inéditas e curiosidades sobre homens de Deus que desejas saber. Impacto da Palavra, terceira temporada, com Nuno Cadete.